Miguel Rebelo de Sousa é o convidado deste Hora Económico. Miguel, olá. Olá. Muito boa noite. Boa noite, Alexandre. Os últimos desenvolvimentos desta história, que já vai longa, de mais de 5 meses, entre a Grécia e os parceiros europeus, é que mais negociações só depois do referendo. Portanto, comecemos por aí, pelo referendo. Era um mecanismo, um instrumento necessário nesta fase? Não faz sentido nesta fase. Eu compreendo que o governo grego, que há uns meses atrás, quando começou as negociações e se visse perante uma necessidade de alguma orientação, dissesse, bem, vamos pedir ao povo grego para nos dizer aquilo que considera que é o mais razoável e se nós temos ou não um mandato para podermos aceitar estas condições. Porque, acima de tudo, o governo grego o que fez foi o pior de todos os cenários, que é deixar acabar o programa que estava em vigor, como se fosse uma coisa primeiramente processual, e depois a seguir diz, não, isto vai ter que ser tudo resolvido através de um referendo. Ora, o que acontece é que isto demonstra uma série de coisas. Primeiro que tudo, uma grande inexperiência política e um grande desconhecimento dos próprios formalismos da aprovação de um programa com a globalidade que requer um programa desta natureza. O programa passado deixou de existir. Agora, a partir do momento em que se quer fazer uma extensão do programa, como já não há programa, é preciso haver uma aprovação do novo programa. E, portanto, quando havia tempo para poder fazer essa validação junto do povo grego, é que fazia sentido fazer esse referendo. Quer dizer, aqui há um mês e meio, 2 meses atrás. A questão é que, como o governo grego nunca foi apresentando propostas específicas e concretas que permitissem à Troika, às instituições, como agora se diz, poderem perceber o que é que estava em cima da mesa e haver, de facto, uma negociação concreta e que pudesse ser levada a referendo, o que aconteceu foi outra coisa. Foi o governo grego foi protelando, adiando as questões que tinha que apresentar, não foi apresentando propostas concretas, foi sempre falando apenas mais de um discurso político e num discurso quase meramente filosófico sobre intenções, uma carta de intenções, que era o que nós pretendíamos, e a partir desse momento o governo grego o que fez foi cair numa cilada que ele próprio é que criou. E agora, neste momento, é muito difícil para o governo grego conseguir explicar que gostava de encetar novas negociações nestes dias que faltam, porque para a Europa não faz sentido haver negociações. Agora, tudo começa a partir do referendo. Era isso que ia perguntar nesta altura, e há pouco estivemos a ouvir uma entrevista de Varoufakis à televisão pública grega, e às tantas o jornalista faz uma pergunta que eu repito aqui ao Miguel. No fundo, a pergunta de domingo é uma pergunta de retórica, ou seja, está-se a pedir para votar um acordo que já nem sequer está em cima da mesa. Está-se a pedir para votar um acordo que já nem sequer está em cima da mesa. É mesmo isso que está a acontecer. O governo grego o que tem é a expectativa, a esperança que, ganhando o não, possa voltar de uma forma legitimada a Bruxelas para a mesa das negociações e dizer nós, estas propostas que vocês nos apresentaram, nós não conseguimos ter o mandato do governo do povo grego para acordar e para contratualizar com vocês estas medidas e, portanto, meus senhores, temos que voltar a renegociar tudo, porque eles, no fundo, não dizem onde é que estão de acordo, não é? Eles, basicamente, apenas dizem que não estão de acordo. Houve uma generalidade dita hoje por Yanis Varoufakis em que ele diz que até há medidas boas propostas pela Europa, mas que não faz sentido estar a aceitar medidas quando não há uma ideia de sustentabilidade para a dívida pública grega e, portanto, que, no fundo, é essa a razão pela qual não se está a conseguir chegar a acordo. Tem razão? O grande problema é que Varoufakis, quando diz isso, tem só uma coisa em mente. É a necessidade de haver um novo haircut. Ele tem que se recordar que a Grécia já teve um haircut bastante substancial, tem tido um apoio bastante relevante e bastante pesado das instituições europeias e do FMI. Só para relembrar, o programa de memorando que Portugal assinou é um valor 4 vezes inferior ao valor que assinou a Grécia. E neste momento, estar a propor um novo haircut sem apresentar nenhumas medidas que essas sim deem alguma capacidade de sustentabilidade à economia grega é um disparate. No fundo, é deitar dinheiro pela janela fora, porque nós já fizemos isso no passado. Já fizemos esse haircut. Quanto à expectativa de haver medidas que garantissem essa sustentabilidade, elas não apareceram. Ou pelo menos as que tinham aparecido, que davam a entender que poderia haver alguma volta na situação, foram cortadas por este novo governo. A partir desse momento, só contra medidas concretas que possam de alguma forma dar alguma credibilidade junto dos credores, que é razoável pensar que não há um segundo ou um terceiro haircut por trás deste novo haircut, porque, quer dizer, que nos serve a nós fazer um haircut da dívida se não mudamos nada e daqui a 2, 3 anos voltamos a ter a mesma discussão. Não nos serve nada a ninguém. E, portanto, os gregos também têm que perceber que têm que dar algo em troca. E até este momento, o governo grego não conseguiu passar essa mensagem nem para os credores, nem para mais ninguém. E, portanto, acho que Varoufakis, quando diz isso, tem apenas em mente o haircut da dívida, que é eu compreendo,
porque de facto a dívida grega é uma dívida bastante elevada e é de difícil sustentabilidade. E se assim é, isso devia estar em cima da mesa ou não? Bem, nós, a semana passada, a essa altura, falávamos que já havia em cima da mesa uma proposta de o MEF passar a comprar dívida soberana grega. É uma proposta, mas é uma proposta que não pode ser vista de uma forma isolada, tem que ser vista com outras propostas à volta. E que me parece, e pelo menos o que transparece até aqui, é que há uma série de medidas que se fala, mas os gregos estão de tal maneira focados na necessidade de haver um haircut que tudo o resto não interessa. Seja como for, Miguel, este programa acabou. O segundo acabou. resgate à Grécia foi ontem, houve incumprimento com o atraso de 1.600 milhões ao FMI. Sim. Isto inviabiliza que haja mais dinheiro do FMI a entrar na Grécia porque houve este incumprimento e, portanto, nesta altura já estaremos a falar de um terceiro resgate à Grécia. No âmbito desse terceiro resgate, já há margem para começar a pensar na questão da dívida ser sustentável, na questão do crescimento? Acho que, antes de mais, temos que esperar pelo tal referendo para perceber o que é que o povo grego pensa sobre a matéria. É óbvio que o povo grego está a ser um bocadinho iludido com tudo isto, porque o povo grego não está informado, de facto, sobre aquilo que está em cima da mesa. E é legítimo que o povo grego pergunte, mas afinal de contas eu estou a votar o quê? Porque Tsipras diz, nos seus diferentes discursos, numa linguagem agressiva e de uma certa forma até desonesta do ponto de vista intelectual em relação à Europa, que de um lado estão os bons da fita, que somos nós, e do outro lado estão os maus da fita, que estão a humilhar-nos e estão a envergonhar-nos. E diz também que este referendo não é sobre o euro, ou seja, o não a este acordo não tem margem para dizer isso. Mas diz. Mas não tem margem para dizer isso, porque ele quando diz isso não está a iludir os gregos, está a ludibriar. É óbvio que nós não podemos dizer que é o euro que está em causa, mas não sabemos exatamente o que é que está em causa, porque o povo grego não vai estar perante alternativas, não é? E vamos lá ver uma coisa, o povo grego vota não. E segunda-feira o que é que acontece? Os bancos continuam fechados, não é? Nós não podemos considerar nem pensar que este encerramento dos bancos e o controle de capitais vai ficar livre, vai acabar na segunda-feira seguinte. Sempre durou meses. No Chipre durou meses e aqui vai durar meses também, seguramente. Porquê? Porque, quer dizer, nós não sabemos o que é que está a ser apresentado como alternativa às propostas europeias. E, portanto, na segunda-feira, depois do sim ou do não, vamos ter que perceber então, exatamente o que é que se propõe. E a partir daí vamos perceber um pouco melhor o que é que podemos esperar e quando, porque nós estamos há 5 meses a tentar fazer negociações entre as partes e não chegamos a lado nenhum. Não temos garantia nenhuma que vai aparecer um tipo de proposta que seja aceita pelos gregos em pouquíssimo tempo. E depois o que é que vai acontecer? Essa nova proposta vai ter que ser sujeita a um novo referendo? Quer dizer, isto é legítimo a pessoa perguntar. Até que ponto é que este referendo, o que é que este referendo nos diz? Não estamos de acordo com esta. Mas novas propostas, vai ser também necessário fazer um novo referendo? Não sabemos. É sempre para que é que servem governos, não é? É sempre para que é que servem governos, é isso mesmo. Miguel, houve um sinal dado pelo Banco Central Europeu que não foi acabar com os apoios de emergência à banca grega, mas pelo menos já não houve aumentos da linha de cedência de liquidez de emergência. O BCE também está a começar a puxar o tapete à Grécia? Não, puxar o tapete era tirar. Era no fundo, condicionar ainda mais a situação dos bancos gregos. Não está a fazer isso. Havendo controle de capitais, também é muito mais fácil, digamos assim, garantir que os bancos tenham a liquidez necessária para os próximos tempos. É óbvio que não é uma situação sustentável. Isto é tudo uma solução que é pensada para poucos dias, até sabermos um pouco melhor o que é que podemos esperar. Porque, de facto, neste momento, acho que reina em todos nós uma grande incerteza e, acima de tudo, reina junto dos gregos. Acho que o governo grego não pensou, de facto, na defesa dos interesses dos gregos, senão esta solução do referendo tinha sido apresentada há muito mais tempo, com ponderação e dentro do prazo do próprio programa. Porque o grande problema foi ter deixado o programa vencer. A partir desse momento, os dados da equação mudaram por completo. E, portanto, pensar que com um não vamos conseguir legitimar uma posição mais dura junto da Europa é um engano, porque não tem essa margem de manobra. E infelizmente, o governo grego, ao fazer isto, está também a dificultar a sua credibilidade e a sua imagem de confiança junto dos seus credores e junto dos parceiros europeus. E isto aqui vai ser muito difícil de inverter e provavelmente vamos ter aqui uma situação um bocado estranha. É como é que ele acusa os parceiros europeus de chantagem e à segunda-feira seguinte diz que quer negociar com eles. Quer dizer, negociar com os chantagistas é uma coisa que nós sempre vimos nos livros, que é uma coisa que não se deve fazer, não é? Também há críticas do outro lado, ou seja, quem diz que, de alguma forma, para já, e Varoufakis disse isso mesmo numa entrevista, que diz que desde o primeiro dia que esta era a intenção dos parceiros europeus, era de empurrarem o governo para uma situação em que seria impossível sair desse impasse. Seja como for, já é o terceiro governo da Grécia que cai, este é o mais extremado, os outros eram mais moderados. Faz sentido aquela ideia, aquela teoria mais da conspiração de que a Europa está, no fundo, a queimar os governos gregos até ter um com o qual consiga conversar?
Não, o problema é que, em termos políticos e económicos, a Grécia foi um país que acabou por incitar medidas ao longo dos anos que, de alguma forma, dificultaram o reverter da situação. E, portanto, nós temos um legado, digamos assim, que é um legado muito pesado, e isso aí sim é culpa da Europa também, de certa maneira, porque a Europa foi deixando os gregos criarem um buraco cada vez maior em termos de contas públicas, em termos de situação económica, em termos até, podemos dizer assim, de rigidez da própria economia grega. Porque, por exemplo, toda a questão da economia paralela na economia grega é uma questão que é fulcral, e é muito difícil conseguir, digamos assim, gerir essa economia paralela, e o próprio governo grego não criou ao longo dos anos mecanismos de eficiência e eficácia da própria máquina fiscal, da própria máquina do Estado, que lhe permitisse assim também ser mais eficiente. Ao contrário, por exemplo, da situação portuguesa, que nós sempre criámos. A Europa aí não foi eficiente. A Europa aí não teve a capacidade de encetar medidas e de alguma forma acompanhar a situação económica e política na Grécia de forma a garantir que houvessem mecanismos internos muito mais eficientes. E isto fez cavar uma sepultura, digamos assim. E o problema é que cada vez mais, depois de cavarem uma sepultura tão funda, é cada vez mais difícil sair desse buraco. E os governos gregos têm sentido essa dificuldade. O que nós em Portugal fizemos é algo que os gregos, apesar de terem feito também um grande ajustamento, é preciso dizer, que o governo de Samaras, nos últimos anos, fez de facto um ajustamento grande. Maior. Mas o ajustamento que fez não foi suficiente. E nós sabemos que não foi suficiente. E, portanto, era preciso continuar com esse ajustamento, se calhar de uma forma diferente, mais inteligente. Eu também nunca fui apologista de que as medidas que a Europa e a política de austeridade que a Europa estava a implementar era, no seu conjunto, uma coisa que fosse virtuosa, como havia alguns que defendiam. Também teve pontos negativos e que, de facto, foram penalizadores. E daí havia necessidade de haver uma maior compreensão da Europa perante cada situação específica de cada um dos países. Mas o que é verdade é que os próprios governos gregos têm tanta dificuldade em encetar as medidas, que são medidas altamente impopulares e altamente, digamos, perigosas para manter a estabilidade social e política que uma sociedade como a grega merece, porque a sociedade grega não é uma sociedade fácil. Tem vários constrangimentos e tem até uma questão até geopolítica de localização também para a Europa junto do Mediterrâneo, que também é bastante importante. E, portanto, o que faz com que tudo isto tenha complexificado a matéria. E, portanto, neste momento nós temos governos gregos que têm muita dificuldade em implementar medidas, que eram as medidas que, de alguma forma, a Europa pretendia que implementassem, nos prazos que a Europa pretendia, e isso torna mais difícil a gestão de tudo isto. De alguma forma, não deixa de ser surpreendente, até porque o ajustamento da Grécia foi muito maior, a quebra no PIB foi muito maior, o que fez com que muitos economistas olhassem para a Grécia e fossem perceber o que é que se passava na Grécia. Sim. E que, afinal, a Grécia, em termos de aparelho do Estado, estava bastante despreparada para estar numa fase de desenvolvimento tão avançada como a moeda única, e comparando com os aparelhos que existem nos outros países. Estou a falar, por exemplo, do sistema fiscal, por exemplo, do sistema de justiça, por aí. Não deixa de ser surpreendente que se tenha aplicado um programa, como julgo que estava a dizer, cego e igual àquele que se aplicou em outros países, num país que tinha características completamente diferentes. E antes de haver crise, ninguém estava a olhar para a Grécia para saber o que é que se passava na Grécia? Podemos dizer, primeiro que tudo, essa aplicação dessas medidas cegas revela um desconhecimento da economia e da realidade grega. E isso aí, para mim, também é um facto que é comprovável. Havia um grande desconhecimento. Não se avançam 25 anos em 3 anos. É verdade, é verdade. É isso mesmo. E isso que foi o problema. É que toda a gente estava a partir do pressuposto que a economia grega, dado que era uma economia avançada, já tinha esse nível de desenvolvimento que não tinha. E isso foi digamos assim, uma demonstração clara e inequívoca de que, ao longo dos últimos tais 20, 25 anos, nós, Europa, tivemos a tapar os olhos com a peneira. Nós não vimos, de facto, o que era a situação grega. Não quisemos ver. Achámos que aquilo era acomodável, de alguma forma, o próprio desenvolvimento económico europeu iria potenciar também o crescimento económico na Grécia. A Grécia também ia beneficiar disto tudo e íamos todos, no fundo, acabar por convergir, quando não era essa a realidade. E, de facto, houve aqui algum desconhecimento, despreparação e, eventualmente, alguma falta de sensibilidade para essas características específicas que a economia grega tem e que, por exemplo, a economia portuguesa também tinha em graus completamente diferentes, porque nós, apesar de tudo, somos uma economia que tem muito mais preparação e a máquina do Estado está muito mais avançada do que a economia grega. Mas, estando muito mais avançada, como é que se pediu isso aos gregos, não é? Essa que é a pergunta. E, de facto, isso aí só mostra desconhecimento. Miguel, e olhando agora para os dias a seguir, há pouco perguntavam a Yanis Varoufakis o que é que vai mudar para a Grécia na segunda-feira. Claro que ele se focava sobretudo na possibilidade de haver um não. Se assim for, ele diz que é para continuar a negociar um pacote que visa a sustentabilidade
da dívida. Pode também ganhar o sim, o que provavelmente terá consequências completamente diferentes. Olhemos para estes dois cenários. Sim, se ganhar o sim, a partir do momento em que o Governo está a apoiar o não e está, no fundo, a fazer campanha pelo não, acho que não tem condições para continuar em funções. E a partir desse momento, acho que o que seria de esperar é que se demitissem. Isso também vai levantar aqui um aumento de incerteza, porque havendo eleições, vamos voltar a entrar em campanha política, e isto, de facto, não é saudável para este processo todo, porque vai adiar bastante e vai, no fundo, prolongar a agonia dos gregos. Ganhando o não, também o governo grego está numa grande fragilidade, porque o governo grego não disse aos gregos o que é que vai propor em concreto e de que forma é que vai defender os interesses dos gregos. Portanto, eu acho que o governo grego, isto aqui está numa situação loss-loss, não é? Ele basicamente, ganhando, perde a legitimidade para estar em funções, perdendo, fica numa situação em que diz, bem, a partir do momento em que dizemos não é isto que nós queremos. Então o que é que queremos? Não sabemos. Vamos então encetar novas negociações, o que é péssimo para o povo grego, é péssimo para a economia grega e para a Europa, porque vai aumentar a incerteza. Isto podemos dizer assim, mas isto aqui, em que medida é que isso é realmente preocupante para a Europa? Bem, a partir do momento em que aumenta esta incerteza como um todo para a Europa e para o mundo, nós vamos ver que, de facto, o mercado de capitais, e vamos ver que toda a parte do mercado bolsista e de credores vai aumentar a sua desconfiança em relação à Grécia e em relação ao euro, não é? Portanto, para nós é tudo mau, nesse aspecto. Nós não podemos dizer que em termos de dívida pública temos aquela almofada que o nosso até ao final do ano sempre diz, mas isso é a dívida pública. Nós não temos essa almofada no que diz respeito à dívida privada e no que diz respeito às empresas portuguesas, e, portanto, elas também vão sentir esse desconforto e essa incerteza dos mercados no que diz respeito às taxas de juros no mercado. E, portanto, o cenário por um sim é um cenário, ou sim ao acordo com os credores, é um cenário que provavelmente promove eleições antecipadas. Vejo outra forma do governo grego se manter em funções a partir do momento em que faz uma campanha pelo não. A partir do momento em que diz eu não consigo votar no não consigo aceitar o sim, acho que é uma chantagem que me estão a fazer. Se o sim ganha, como é que o governo grego diz que quer manter-se em funções? Acho que não faz sentido nenhum e acho que o que faria sentido era pedir admissão. Acho que qualquer grego não esperaria outra coisa. O FMI veio hoje dizer que perdoar ou atrasar o pagamento da tranche que estava em falta, dos 1.600 milhões de euros, criava um precedente perigoso e era mau, sobretudo, para os países mais pobres. A Grécia fica ao lado da Somália, do Zimbábue e do Sudão como um dos poucos países que não pagaram ao Fundo Monetário Internacional. É difícil pedir aos países que paguem a sua parte no resgate à Grécia sem a Grécia cumprir com os seus pagamentos? É muito difícil, quer dizer, porque os países têm que dar opções, não é? E os países que neste momento e que contribuem para este tipo de instrumentos e mecanismos com financiamento, com fundos para financiarem outros países, quer dizer, é muito difícil explicar uma opção de financiar a Grécia nestas circunstâncias ou financiar uma Somália propriamente dita. Quer dizer, eu pessoalmente digo, em nível em termos éticos e morais, em termos de goodwill, é preferível meter o dinheiro na Somália, que é muito mais necessitada neste aspecto, do que na Grécia, sabendo que a Grécia não tem uma postura minimamente diferente, nem minimamente razoável no que diz respeito à forma como pretende pagar aos seus credores. Miguel, muito obrigada pelo comentário. Comentário de Miguel Rebelo de Sousa no Hora Económica, a situação na Grécia. As negociações só serão retomadas na próxima segunda-feira, garantiram fontes europeias, já com o resultado do referendo concluído na Grécia.